controle é o próprio Deus, que edifica a sua igreja e através dela evita que o mal se alastre. O texto de Mateus 16 é a base para um entendimento profundo do que a igreja de Cristo é e o seu poder. E respondendo à pergunta, o apóstolo Pedro fez uma afirmação revelada pelo Pai: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Primeiro, afirma que Jesus é o Cristo, é o ungido, é o Messias, enviado dentro dos propósitos eternos e soberanos da Trindade. O segundo, afirmação que Jesus é o Filho. Ele não é a criatura, ele é o Filho do Deus vivo, o único gerado de Deus, o próprio Deus encarnado, que veio para restaurar todas as coisas. E sobre esta afirmação do apóstolo Pedro, Jesus edifica a sua igreja. Portanto, a igreja é baseada na pessoa e obra de Jesus. Ele é como Messias, ungido de Deus, tem todo o poder no céu e na terra. Como executor da obra de Deus, afirmou na cruz: está consumado, assegurando que fez tudo o que era necessário para a salvação da humanidade e redenção de todo o universo. Precisamos de avivamento porque Deus quer avivar as nossas vidas. Deus quer tocar em nós, mas nós precisamos reconhecer isso. Alguém me disse esses dias alguma coisa. Quando você está sentindo dor, você precisa ir ao médico. Enquanto você não reconhecer que você está doente, você não vai procurar um médico, você vai se automedicar. E você pode estar correndo sérios perigos. Deus espera que a igreja reconheça que está doente, que necessita de um milagre, necessita de cura. Deus quer um avivamento espiritual. Diz o texto de 1 Coríntios capítulo 15, versos 24 a 28. Ele diz: então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, autoridade e poder, pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele tudo sujeitou debaixo dos seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isto não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Um texto que nós lemos ontem diz assim: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e incorruptível. Amados, Deus é soberano e tem tudo sob o seu controle. A Bíblia afirma que em Cristo tudo subsiste, o que significa que todo o universo está apoiado e funcionando em Jesus Cristo. Dentro deste domínio de Deus há um plano escatológico, ou seja, Deus criou tudo com um propósito e está dirigindo tudo para este fim. Deus não revelou todos os detalhes do seu plano, apenas algumas facetas para que nós, que o seguimos, vivamos pela fé. E dentro das revelações de Deus, nós temos algumas referentes ao final dos tempos. O texto que nós lemos acima afirma que virá o fim, quando Cristo entregar o reino de Deus, o reino a Deus, o Pai. Precisamos notar bem que Cristo está construindo um reino, e este propósito nunca poderá ser abalado ou obstruído pelo império do mal. Ao contrário, vidas estão sendo resgatadas deste império e transportadas para o reino de Deus. Portanto, quanto mais a igreja for efetiva na obra da evangelização, mais vidas serão libertas do domínio das trevas e o reino estará sendo completado. O avivamento espiritual fortalecerá a igreja nesse propósito divino. Outra parte desse processo é que a igreja, que é a manifestação visível do reino, é chamada de a noiva de Cristo. E no segundo texto que nós lemos, que é Efésios, vai nos dizer o seguinte, nesse segundo texto: a palavra afirma como ela deve estar preparada para aquele dia especial, que a Bíblia chama o casamento do Cordeiro. E aí nós podemos notar alguns detalhes. Primeiro, é uma noiva amada por Cristo.
assim como Cristo amou a igreja, apesar das falhas nossas como homens e mulheres, a igreja é amada por Cristo. A graça de Deus é tremenda. Ela sempre dá uma segunda chance, mostrando o seu amor e perdão. A Bíblia diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. No passado, quando as pessoas ouviam o sermão dos grandes pregadores, e quando saíam das suas igrejas, elas voltavam desejosas de dizer: eu quero fazer isto que este homem acabou de pregar. Eu quero que minha vida mude, eu quero que minha vida seja exatamente isso. Mas as pessoas hoje, elas saem da igreja, lá fora, elas já esqueceram qual foi a mensagem. Porque suas mentes não estão em Cristo. Estão no templo, mas suas mentes estão longe. Quando deveriam estar em Cristo. A igreja é uma noiva amada por Cristo, é uma noiva santificada por Cristo. É uma igreja purificada pelo lavar da água, mediante a palavra. E a verdadeira igreja de Cristo tem a marca do sangue de Jesus, é justificada, é santificada, remida e tem gratidão do perdão da cruz do Calvário. Eu lembro, muito interessante, esses dias eu mandei um vídeo muito pequeno de um padre, onde ele conta uma história muito interessante. Você deve ter ouvido o vídeo que eu mandei. Eu botei lá, isso é interessante, parece engraçado, mas isso é muito sério. Uma mulher simplesmente chega, ela é uma viúva, e ela chega e vai e quer casar novamente. E o padre faz essa brincadeira, ele diz assim para ela, ele disse: olha, eu encontrei um antigo namorado meu, padre, o que o senhor me diz disso? E ela tendo aquela dúvida lá, sente que o seu coração está ardendo por esse ex-namorado, e o conselho dele é que ela deva fazer o seguinte: o que você quer? Ele falou: não tem jeito, não tem como dar um jeitinho nessa situação. Ou você vive com a sua vida no altar de Deus, consagrado a Deus, ou você vai casar com esse velho que é seu antigo namorado. Parece engraçado isso, mas não é. O que a gente vê hoje na igreja é exatamente isso. Qual é o argumento? São meus sentimentos, eu estou sozinho, eu estou isso, tudo bem. Você pode estar sozinho, mas tem que ser com qualquer um. Por que não busca no Senhor? Por que não ora ao Senhor? Por que não se coloca diante do altar de Deus em busca de Deus? Tem que ser o primeiro que bater na porta? Não, confirme, peça a Deus direção. Se você sente no seu coração o desejo, eu não estou em nada contra, irmãos. Se alguém diz que quer construir o seu lar, quer construir sua vida, ter alguém para a sua velhice, Deus não condena, mas tem que ser no Senhor. E tem que saber qual é a razão pelo qual você já se desligou do primeiro. Mas esse é assunto que ninguém quer tocar. Por quê? Porque as igrejas estão cheias de gente que quer viver uma vida assim. Quando elas não conseguem viver num lugar onde todo mundo conhece a sua vida, elas arrumam uma desculpa e vão embora. E elas procuram um lugar onde tem muita gente, onde ninguém precisa saber da vida delas. E elas pensam que os olhos de Deus não estão sobre elas. Os olhos de Deus estarão sobre todos nós em qualquer lugar. Você pode fugir de Parque Lafayette. Você pode ir para onde você for. Você pode ir lá para a Barra. Uma igreja de 40 mil, 50 mil membros. Mas os olhos de Deus estarão sobre você. Você não se esconderá de Deus. Isso é uma falta de respeito. Essa é a crise que a gente vive. Uns homens que não estão nem aí. Nenhum temor e nenhum respeito. Cercado de igrejas e eles com esse som barulhento. Uma noiva é perfeita, a igreja é a noiva perfeita. A palavra de Deus, irmãos, não vem para nos condenar, mas vem para nos libertar. O avivamento virá. Se na minha geração, na sua, eu não sei. Se na geração da minha neta, eu não sei. Mas eu sei que ele virá. Porque a nossa vida diária precisa de avivamento. Eu não sei quanto a você, mas eu preciso do toque de Deus. Eu preciso que Deus toque em minha vida. Porque eu creio que há muitas coisas dentro de mim que precisam morrer. E morrer não a segunda-feira. Morrer hoje. Morrer agora.
porque não agradam a Deus. Deus não vai tocar em mim enquanto houver coisas que Ele não se agrada. Mas Ele está disposto a tocar quando eu me curvar e me cair de joelhos, arrependidos e abandonar. Porque Deus faz isso. Ele manda a dor, Ele manda a escassez. Foi o que Ele fez com Israel. Os gafanhotos vieram e destruíram a plantação. Mexeu na finança, mexeu na economia. As doenças que vêm. E o que eu preciso? Preciso me arrepender. Preciso confessar. Confessar significa que eu reconheço que eu estou em pecado e que eu preciso caminhar com Deus. E Deus misericordiosamente vem em meu socorro, toca na minha vida e me devolve a alegria e o prazer de andar na sua companhia, de viver na sua presença. Nós precisamos da companhia de Deus, tal como um filho precisa andar para a companhia do seu pai. Curvemos nossas cabeças e oremos a Deus.